Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Na aula de hoje eu trago para vocês esse suplá, que você pode usar também como um centrinho de mesa, toalhinha de mesa, num lugarzinho bem especial aí da casa. É uma peça de execução bem fácil, eu sigo com vocês carreira a carreira, deixo toda a numeração aqui no cantinho, tá? Até você que é iniciante não vai ter dificuldade em estar executando essa belíssima peça. Você pode fazer da cor de sua preferência. O meu suplá ficou medindo aqui um total de 41 centímetros de diâmetro, pode ter aí uma diferença dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. E é uma peça bastante econômica, com apenas 120 gramas você consegue fazer uma peça dessa daqui. Eu espero de coração que vocês gostem de me acompanhar a mais essa videoaula. Bom, aqui na minha peça então, como eu já citei para vocês, nós vamos precisar de 120 gramas para cada peça. Eu usei o Barroco Max Color da Círculo, fio 6, você pode trabalhar no fio 4 e ter aí uma toalhinha um pouco menor e usar no cantinho especial aí na sua casa. Essa cor aqui é a 1289, lembrando que você pode usar a cor de sua preferência. Usei também aqui a agulha para crochê 3,5 mm, vamos precisar de uma tesoura para os arremates e cola pano da Círculo para os arremates finais. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é nosso parceiro há mais de 7 anos. O link do site consta logo abaixo na descrição do vídeo, é só você clicar, vai direto fazer suas comprinhas e recebe aí, na comodidade de sua casa. Bom, vou iniciar aqui a minha peça com o círculo mágico, mas se você tiver dificuldade, eu sempre alerto também, pode iniciar com 6 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, que dá super certo. Círculo mágico sempre deixa uma pequena sobrinha, envolvo o fio em 2 dedos, o fio que vem do novelo, eu já vou girando, olha, e levo ele pra cima, travo aqui com o meu dedo anelar. Busco aqui o fio que vem do novelo, olha, com a agulha, venho trazendo por baixo da sobrinha e já vou girando. Busco novamente o fio que vem do novelo para me trançar aqui, ó, travar minha primeira correntinha. Pronto. Já posso soltar aqui o círculo. Subo mais 2 correntinhas. Fiquei com um total de 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Faço mais uma correntinha de intervalo, então temos aqui 4 correntinhas iniciais. Laço, volto no círculo, o meu segundo ponto alto. Uma correntinha de intervalo, laço, volto no círculo, o meu terceiro ponto alto. E seguimos assim com essa repetição, uma corrente e um ponto alto no círculo, até que complete 10 pontos altos, tá? Aqui no caso eu já tenho 1, 2, 3, 4. Uma corrente, meu quinto ponto e sigo assim. Vou completar os 10 e já retorno aqui com vocês. Completando aqui uma corrente, meu 10º ponto alto, contando com as 3 correntes iniciais ali, tá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço uma corrente, dou aquela alongada para não escapar e vou fechar o meu círculo aqui, ó, com aquela sobrinha que eu deixei. Pode deixar bem fechadinho, tá? Depois a gente faz o arremate. Retomo o trabalho. Vou finalizar aqui no pezinho da terceira correntinha, daquelas 4 iniciais. Eu deixo uma aqui para fazer a vez do meu intervalo e venho na terceira. 1, 2, 3. Ponto baixíssimo. Primeira carreira finalizada. Próxima carreira, daqui eu já subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo ponto onde eu subi as 3 correntes e faço o meu segundo ponto alto. Nesta carreira, teremos bloquinhos de 2 pontos. Já temos aqui o nosso primeiro bloco. Entre um bloco e outro, 2 correntes de intervalo. Venho no próximo ponto de base, 2 pontos altos sobre ele. Já é aqui o meu segundo bloco de 2 pontos e nós teremos 10 blocos de 2 pontos altos. 2 correntes e sigo com a mesma repetição nos demais. Vou adiantar aqui minha carreira e já retorno aqui juntinho com vocês. Concluindo aqui meu último bloco de 2 pontos altos sobre o meu último ponto da base. 1 e 2, no mesmo ponto. Faço aqui meu último cordão de 2 correntes de intervalo e finalizo no pezinho da terceira correntinha, sempre, tá? Ponto baixíssimo. Finalizamos a segunda carreira. Próxima carreira daqui também, eu já subo 3 correntes, altura do primeiro ponto. No próximo ponto de base, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, no mesmo ponto. Nesta carreira, nossos blocos terão 3 pontos altos.
Primeiro bloco construído, 2 correntes de intervalo, vem no próximo bloquinho. No primeiro, um ponto alto, e sobre o segundo ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto, ficando com 3 pontos altos. Entre um bloco e outro, eu mantenho 2 correntes de intervalo e sigo com a mesma repetição nos demais. Um ponto no primeiro e no segundo, eu trabalho 2 pontos altos. Finalizando aqui mais uma carreira, um ponto alto no primeiro ponto e no segundo, 2 pontos altos sobre ele. 2 correntes de intervalo e finalizo no pezinho da terceira correntinha, lá onde nós iniciamos. Mais uma carreirinha finalizada. Próxima carreira, daqui eu já subo também as 3 correntes, altura do meu primeiro ponto. No próximo ponto, um ponto alto. E sobre o último ponto aqui da base, eu trabalho 2 pontos altos juntos. 1 e 2, no mesmo ponto. Ficando agora com um bloco de 4 pontos. 2 correntes, venho no próximo bloco e repito. Ponto sobre ponto. Então, aqui um ponto alto, no próximo um ponto alto. E sobre o último ponto da base, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2, no mesmo ponto. Mais um grupinho de 4 pontos, 2 correntes e repito nos demais. Finalizando mais uma carreira aqui juntinho com vocês, meu último bloco de 4 pontos, 2 correntes e finalizo aqui no pezinho da terceira correntinha, onde iniciamos, ponto baixíssimo. Nossa próxima carreira agora, nós vamos dividir esses blocos de 4 pontos em 2 blocos de 2 pontos. Então, daqui onde finalizamos, nós subimos 3 correntes, altura do primeiro ponto. Venho no próximo ponto de base, o meu segundo ponto. Faço uma correntinha bem folgadinha. Quem tiver o ponto muito apertado, pode fazer 2. Venho agora nos próximos pontos, eu tenho mais 2, trabalho um ponto alto aqui no seguinte e o segundo ponto alto no próximo. Então, eu dividi meu bloco, olha, em 2 blocos de 2 pontos, tá? Entre os blocos, uma corrente. Agora, para passar de um bloco aqui de 4 pontos para o outro, eu faço 2 correntes. E faço o mesmo procedimento agora, dividindo o meu bloco. No primeiro, um ponto alto. E no próximo, o segundo. Entre um e outro, uma corrente, bem folgadinha. Se preferir, faça 2. Me restou 2 pontos, eu trabalho ponto sobre ponto. 1 e 2. Então, eu já fiz essa divisão por 2 vezes, olha. E entre um bloco de 4 pontos e o outro, para passar aqui para o próximo, são 2 correntes. E repetimos o mesmo procedimento nos demais. Um ponto, no próximo, o segundo, uma correntinha de intervalo, me restaram 2, um ponto, e no próximo, o segundo. Vou adiantar aqui minha carreira e já retorno com vocês. Aqui estou finalizando a carreira, fiz a última divisão dos blocos, 2 pontos, uma corrente, 2 pontos. Para finalizar aqui, 2 correntes de intervalo e finalizo lá no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Mais uma carreira finalizada. Gente, aqui é o seguinte, o meu ponto, ele é bem apertadinho, olha, meu trabalho parece que quer virar um chapeuzinho, mas eu mantenho uma corrente aqui entre o bloquinho de 2 pontos, tá? Somente para passar de um para o outro aqui, olha, que eu faço 2 correntes. Mas se o seu ponto for mais justo que o meu ainda, eu sugiro que você faça 2 correntinhas aqui nos bloquinhos de 2 pontos. Tá joia? Próxima carreira, daqui a gente já sobe as 3 correntes, altura do nosso primeiro ponto alto. Vou manter o bloco de 2 pontos, então eu venho no próximo, o segundo ponto alto. Faço uma correntinha bem folgadinha e no intervalo de uma correntinha da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Uma correntinha novamente bem folgada, me restou o outro bloco de 2 pontos, eu mantenho ele, ponto sobre ponto. 1 e 2. Para passar de um bloco para o outro, que são 10 blocos que nós temos aqui ao redor da nossa peça, faço 2 correntes. Venho no próximo bloco e repito o mesmo procedimento. Mantenho o bloco de 2 pontos, fazendo ponto sobre ponto, 1 e 2. Uma corrente bem folgada, no intervalo de uma corrente da carreira anterior, um ponto alto. Novamente uma corrente, me restou o outro bloco, ponto sobre ponto. 1 e 2.
Para passar de um bloco para o outro, esse já é o segundo bloco, temos aqui mais 8 no total, eu faço 2 correntes de intervalo. Venho no próximo e repito o mesmo procedimento, por toda a volta. Bom, finalizando aqui mais uma carreirinha, meu último bloquinho aqui dividido, 2 pontos, uma corrente, um ponto no intervalo, uma corrente e os últimos 2 pontos aqui. 2 correntes agora de intervalo e finalizo no pezinho da terceira correntinha. Próxima carreira, agora daqui mesmo a gente já sobe as 3 correntes, altura do primeiro ponto. No próximo, um ponto alto, mantendo o nosso bloco de 2 pontos aqui no início. Uma corrente bem folgadinha, nos intervalos agora, entre os nossos bloquinhos de 2 pontos, sempre um ponto alto, olha. Um ponto alto, uma correntinha, próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente, e agora eu concluo meu bloco aqui no final, ponto sobre ponto, 1 e 2. Lembrando mais uma vez, se o seu ponto for muito justinho, pode fazer 2 correntinhas aqui entre os bloquinhos agora de um ponto alto, tá? Finalizou os 2 pontos? Faça 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, ok? Para passar de um bloco para o outro, eu estou mantendo 2 correntes. Vem no próximo bloco, vamos repetir. O bloco de 2 pontos a gente mantém aqui no início, 1 e 2. Agora, vamos fazer os bloquinhos de um ponto. Uma corrente bem folgada, intervalo, um ponto alto, uma corrente, intervalo, um ponto alto. Uma corrente e meu outro bloquinho de 2 pontos, a gente mantém, ponto sobre ponto, 1 e 2. Para passar para o próximo bloco e repetir 2 correntes. E repetimos o mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreirinha juntinho com vocês, meu último bloco aqui, 2 correntes de intervalo e finalizo na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar para vocês como que está a nossa peça, olha, desta forma aqui, tá? Próxima carreira agora, daqui também, a gente finalizou, já sobe as 3 correntes para dar seguimento à próxima carreira. 1, 2, 3. Mantenho ainda o meu bloco de 2 pontos aqui, então esse já é o primeiro, vem no próximo, o segundo. Uma corrente bem folgada e os meus pontos altos agora no intervalo. Primeiro intervalo, um ponto alto, uma corrente. Próximo intervalo, um ponto alto e uma corrente, bem folgadinha, tá, gente? Próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, o que me restou agora é meu bloco de 2 pontos. Trabalho ponto sobre ponto, 1 e 2. Para passar de um bloco para o outro agora, vamos repetir todo o procedimento novamente, eu faço 2 correntes de intervalo. Próximo bloco, mantenho aqui meu bloco de 2 pontos no início, 1 e 2. E faço meus grupos de um ponto alto. Uma correntinha bem folgadinha, intervalo, um ponto alto. Nós temos agora 3 pontos altos aqui nos intervalos, tá? 1, 2, 3. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto, já é o segundo. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto, já é o terceiro. Uma corrente, me restou meu bloco de 2 pontos aqui no final. Um ponto e o segundo, ponto sobre ponto. Para passar de um bloco para o outro, 2 correntes, venho no próximo bloco e repito o mesmo procedimento por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira com vocês, fiz meu último bloco, 2 correntes e finalizo lá no pezinho da terceira correntinha. Próxima carreira agora muda só um pouquinho, tá? Finalizamos aqui com baixíssimo, daqui eu já subo 3 correntes, altura de um ponto alto. 1, 2, 3. Próximo ponto, um ponto alto. No intervalo aqui de correntinha, olha, eu faço um ponto alto. Reparem que eu não fiz correntinha agora de intervalo, tá? Eu tenho 2 pontos e o terceiro eu faço aqui no intervalo. Agora, o nosso bloco aqui, que era 2 pontos, passa a ser 3 pontos. Uma corrente bem folgadinha, próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Agora, temos apenas 2 pontos aqui entre os nossos blocos. Uma corrente, venho no próximo intervalo, um ponto alto, e sem correntinha eu faço os outros 2. Aqui um ponto e aqui o próximo. Meu bloco de 3 pontos, assim como nós iniciamos com o bloco de 3 pontos aqui, ok? Ficamos apenas com 2 pontinhos altos aqui nos intervalos.
Faço duas correntes para ir para o próximo bloco e repetir novamente. Ponto sobre ponto já aqui no primeiro ponto. Ponto alto sobre o segundo ponto da base. E o terceiro eu faço aqui no intervalo. Então, eu fiz aqui o meu bloco de 3 pontos altos no início. Uma corrente, intervalo, um ponto alto. Uma corrente, intervalo, um ponto alto. Uma corrente, já vem aqui no intervalo, faço um ponto alto e os outros 2 pontos aqui do meu bloco. 1 e 2. Ficando com o bloco de 3 pontos aqui do outro lado também, ok? Entre um bloco de 3 pontos e outro, 2 pontos altos, assim como fizemos aqui no primeiro. Duas correntes e repito o mesmo procedimento nos demais. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreirinha junto com vocês, já finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente, e a nossa próxima carreira agora muda só mais um pouquinho, tá? Nós finalizamos aqui sobre o primeiro ponto, nós vamos caminhar até o segundo ponto de base, olha, então eu faço mais um baixíssimo sobre o segundo. Feito aqui um baixíssimo sobre o segundo ponto, daqui eu subo as 3 correntes, a gente inicia sobre o segundo ponto de base, tá? Um ponto alto, então, as 3 correntes, vem no próximo ponto, um ponto alto, e no intervalo eu faço o meu terceiro ponto alto, ok? A gente está fechando o nosso desenho agora. Uma corrente bem folgadinha, no próximo intervalo, um ponto alto. Agora, nós vamos ficar apenas com um ponto alto aqui. Novamente, uma correntinha sempre bem folgadinha, quem preferir faça 2. Vem já nesse intervalo, um ponto alto. E os outros 2 eu faço na sequência, olha, no próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. Reparem que o último eu deixei sem trabalhar, assim como a gente pulou o primeiro aqui. A gente caminhou até o segundo. E essa será a nossa repetição. Entre um bloco e outro, eu mantenho ainda 2 correntes. Feito aqui as 2 correntes, no intervalo agora de 2 correntes, eu faço um ponto alto. Novamente, 2 correntes e repito o mesmo procedimento. Próximo bloco, eu pulo o primeiro ponto do grupinho de 3 pontos. Eu pulo o primeiro, vem sobre o segundo. Trabalho um ponto alto, no próximo o segundo, e o terceiro eu faço aqui no intervalo. Uma corrente bem folgadinha, no intervalo um ponto alto. Novamente, uma corrente bem folgada, próximo intervalo já é o primeiro do bloquinho de 3. Então, eu faço um no intervalo e os outros 2 eu faço aqui ponto sobre ponto. No primeiro e o próximo aqui no segundo. Bloquinho de 3 pontos, ok? 2 correntes e no intervalo de 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntes e repito o mesmo procedimento nos demais. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, meu último bloquinho aqui de 3 pontos. 2 correntes, aqui no intervalo, meu ponto alto, que estamos fazendo aqui no intervalo. Esse daqui é o último, ok? 2 correntes e finalizo com ponto baixíssimo aqui no pezinho da terceira correntinha. Mais uma carreira finalizada. E a nossa peça está desta forma aqui. Próxima carreira, vamos novamente repetir aquele procedimento de caminhar até o segundo ponto de base. Estamos sobre o primeiro, faço um baixíssimo sobre o segundo. Estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes, a altura do meu primeiro ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E agora, aqui no intervalo, um ponto alto. Então, eu fico aqui com o meu bloco de 3 pontos. Faço 2 correntes de intervalo, pulo esse ponto da carreira anterior, já vou para o próximo intervalo, um ponto alto, que é o primeiro ponto do meu bloco de 3 pontos. Os outros 2 eu faço nos 2 que eu tenho à frente, eu tenho 3 aqui à frente. Então, no próximo eu faço um ponto e no próximo um ponto. Então, eu tenho aqui meu segundo bloco de 3 pontos altos e essa será a nossa repetição nesta carreira, ok? 2 correntes de intervalo, venho nesse pontinho alto da carreira anterior e faço um ponto V aqui. Um ponto alto, 3 correntes de intervalo e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Então, nós formamos aqui o nosso ponto V. Faço 2 correntes de intervalo e vou repetir o mesmo procedimento novamente. Venho aqui nos meus blocos de 3 pontos, eu pulo o primeiro ponto, venho sobre o segundo, um ponto alto. No próximo, o segundo. E o terceiro, eu faço aqui no intervalo da carreira anterior. 3 pontos altos. 2 correntes,
Pulo esse ponto da carreira anterior, já venho aqui no intervalo, um ponto alto. Já é o primeiro do meu bloco de 3 pontos. Os outros dois eu faço sobre os 2 primeiros aqui, ó, da carreira anterior. 1 e 2. Meu segundo bloco de 3 pontos. Faço 2 correntes e vou repetir meu ponto V sobre aquele ponto da carreira anterior. Um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Aqui eu já fiz o meu segundo ponto V. Repeti com vocês pela segunda vez a mesma sequência. 2 correntes de intervalo e repetimos o mesmo procedimento por toda a volta. Agora são os blocos de 3 pontos altos e depois aqui, ó, o nosso pontinho V, ok? O que fizemos aqui nos anteriores, vamos repetir por toda a volta. Bom, pessoal, aqui estou concluindo a carreira, estou fazendo aqui meu último pontinho V, um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto sobre o mesmo ponto. Faço aqui as 2 correntes de intervalo e finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Mais uma carreira finalizada aqui juntinho com vocês. Nossa próxima carreira agora, nós vamos caminhar novamente até o segundo ponto de base. Estamos sobre o primeiro, faço um baixíssimo também aqui sobre o segundo. Estando sobre o segundo ponto, eu subo as 3 correntes, à altura do meu primeiro ponto alto. O segundo ponto eu faço no próximo ponto que eu tenho à frente. Estou com 2 pontos. No intervalo de 2 correntes da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos. E no próximo bloquinho que eu tenho à frente de 3 pontos, eu trabalho nos 2 primeiros, deixando o último. 1 e 2. Ficando aqui no total de 6 pontos altos, tá? Essa será a repetição aqui nessa carreira. Total de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes de intervalo. Venho no meu ponto V da carreira anterior, aqui sobre o primeiro ponto, olha, do ponto V, um ponto alto, e no intervalo do ponto V eu faço um leque de 2 pontos. O intervalo de correntinha aqui será de 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Volto no mesmo intervalo do ponto V e faço 2 pontos altos. E 2. E sobre este ponto aqui do outro lado do meu ponto V, um ponto alto. E essa será a nossa repetição, ok? Nós ficamos com esse leque de 3 pontos, 4 correntes, mais 3 pontos. Faço novamente 2 correntes de intervalo e vou repetir a sequência novamente aqui com vocês. Nos nossos bloquinhos de 3 pontos, eu pulo o primeiro, trabalho os 2 seguintes, ponto sobre ponto. No intervalo dos nossos grupinhos, eu faço 2 pontos altos, já tenho um total de 4 pontos. No outro bloco de 3 pontos, eu trabalho nos 2 primeiros, deixando o último. 1 e 2. Tenho um total de 6 pontos. Já repeti novamente essa sequência aqui, olha, que eu fiz juntinho com vocês. 2 correntes e vamos repetir aqui o nosso ponto V. No primeiro ponto do ponto V, eu faço um ponto alto. No intervalo do ponto V, 2 pontos altos, 4 correntes de intervalo e mais 2 pontos altos ainda aqui no mesmo intervalo do ponto V. 1 e 2. E um ponto alto sobre este ponto alto do ponto V. 3 pontos, 4 correntes, 3 pontos. 2 correntes e repito novamente a mesma sequência por toda a volta. Vou adiantar minha carreira e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, finalizando mais uma carreirinha aqui juntinho com vocês. Fiz aqui meu último leque, faço as 2 correntes e finalizo com ponto baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Nossa próxima carreira agora, novamente nós vamos caminhar até o segundo ponto de base. Então, eu faço um baixíssimo também sobre o segundo. Estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes, altura do primeiro ponto. Vou trabalhar aqui um bloco de 4 pontos. Venho no próximo, o segundo. Aqui no próximo, meu terceiro ponto. E no próximo, o quarto. Eu pulei o primeiro e deixo o último também aqui sem trabalhar. Bloco de 4 pontos. Faço 2 correntinhas de intervalo. Venho aqui, olha, no primeiro ponto do meu leque de 3 pontos e prendo com um pontinho baixo. Prendi com ponto baixo, sem correntinha, eu já laço o fio e venho aqui, ó, no meu cordão de 4 correntes da carreira anterior e faço direto um bloco
de 9 pontos altos aqui dentro. Aqui já é o segundo, terceiro. Aqui meu oitavo ponto e o nono. 9 pontos altos. Prendo com ponto baixo agora, aqui, ó, sobre o terceiro ponto do meu leque, desse lado. Aqui eu prendi sobre o primeiro, aqui eu prendo sobre o último ponto, um baixo. Ficamos assim. Faço as duas correntes, venho no meu bloco de 6 pontos altos da carreira anterior, pulo o primeiro, venho sobre o segundo, um ponto alto, no próximo o segundo, próximo o terceiro e no próximo o quarto. Meu bloco de 4 pontos. E esta será a nossa repetição por toda a volta. Novamente, repetindo, duas correntes, venho no meu leque da carreira anterior, sobre o primeiro ponto, eu prendo com um baixo. No cordão de 4 correntes da carreira anterior, olha, eu faço um bloco de 9 pontos altos. Aqui meu sétimo ponto, o oitavo e o nono. 9 pontos. Prendo com ponto baixo aqui sobre o terceiro ponto do meu leque, do outro lado. Duas correntes e agora meu bloco de 4 pontos. Pulo o primeiro, faço uma sequência de 4 pontos nos demais, aqui é o segundo, terceiro, ponto sobre ponto, tá? E aqui o quarto. Eu pulo o primeiro e deixo o último. Duas correntes e repito por toda a volta a mesma sequência. Finalizando aqui mais uma carreirinha, meu último bloco de 9 pontos, prendo com ponto baixo aqui, olha, no terceiro ponto do meu leque. Duas correntes, e agora sim, ponto baixíssimo no pezinho da terceira correntinha, lá onde iniciamos. Agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa penúltima carreira. Caminho também até o segundo ponto de base, mais um baixíssimo, então, sobre o segundo ponto. Estando sobre o segundo, eu subo as 3 correntes, altura do meu primeiro ponto. No próximo ponto, o segundo. Nesta carreira, teremos apenas um bloco de 2 pontos altos. Feito isso, duas correntes. Prendo com ponto baixo agora, gente, olha, nesse cordão de 2 correntes da carreira anterior. Prendi com baixo, sem correntinha, eu já laço o fio. Venho no primeiro ponto do bloquinho de 9 pontos da carreira anterior e faço um ponto alto. Faço uma corrente de intervalo, próximo ponto, um ponto alto. Vamos trabalhar ponto sobre ponto e todos com uma corrente de intervalo. Próximo ponto, um ponto alto, uma corrente de intervalo. Quem preferir pode fazer duas, tá? Se o seu ponto repuxar um pouco. Essa é a nossa penúltima carreira. Então, nos 9 pontos, olha, da carreira anterior, todos nós vamos trabalhar um ponto alto sobre ele. E uma corrente de intervalo entre um e outro. Ponto alto, uma corrente. Chegando aqui no meu último ponto da base, uma corrente, aqui meu último ponto, o nono ponto alto, eu não faço mais correntes, tá? Somente aqui entre um e outro. Sem corrente, eu já venho aqui no cordão de 2 correntes e prendo com ponto baixo. Assim como fizemos aqui. 2 correntes, prendi com ponto baixo, já fui direto fazer meus pontos altos sobre os pontos da carreira anterior. Prendi aqui com baixo, agora sim, eu faço 2 correntes e aqui meu bloco de 2 pontos, pulando o primeiro, no segundo, um ponto alto e no próximo, o segundo. A gente sempre vai pular o primeiro e deixar o último. Novamente, vou repetir com vocês a sequência, 2 correntes, venho no espaço de 2 correntes da carreira anterior e prendo com um ponto baixo. Feito isso, para fazer aqui meu bloco de 9 pontos, eu não faço corrente, mas quem preferir pode fazer. Eu venho já no primeiro, um ponto alto e uma corrente de intervalo. No segundo, um ponto alto e uma corrente. Vamos fazer um ponto alto em cada um dos 9 pontos da carreira anterior. Finalizando aqui meu último ponto, o nono ponto alto. Agora, eu não faço mais uma correntinha de intervalo, é somente aqui entre um e outro. Já prendo com ponto baixo aqui no cordão de 2 correntes. 2 correntes de intervalo e repito novamente meu bloco de 2 pontos, pulando o primeiro. Já veio no segundo, um ponto alto e no próximo, segundo. Deixo o último.
2 correntes, prendo com um baixo no cordão de 2 correntinhas e sem correntinha já laço e faço meu bloco de 9 pontos, assim como nós fizemos anteriormente, tá? Vou dar a volta na minha peça e já venho aqui finalizando com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreira, fiz aqui meu ponto baixo, 2 correntes de intervalo e aqui foi onde nós iniciamos, lá no pezinho da terceira correntinha, ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última carreira. Nossa peça está dessa forma aqui, ok? Nossa última carreira, daqui mesmo, olha, onde acabamos de finalizar, eu já subo 2 correntes, altura de um ponto baixo. Venho no meu próximo ponto da carreira anterior, um ponto baixo. Tem aqui o intervalo de 2 correntes, eu faço um ponto baixo. Daqui, gente, sem correntinha, eu já venho nesse primeiro intervalo, entre o primeiro e o segundo ponto alto da carreira anterior. Eu tenho uma correntinha de intervalo. Não faço intervalo de correntinha aqui, mas quem preferir pode fazer. Eu já laço o fio, venho direto nesse primeiro intervalo e faço 3 pontos altos puxados juntos, tá? 3 pontos altos incompletos, olha só. Dou aquela alongada, laço, puxo 2 cordinhas e paro. O primeiro. Novamente eu laço, vou lá no intervalo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro. O segundo. Novamente, laço, vou lá no intervalo, dou aquela alongada, puxo 2 cordinhas e paro. Fiquei com 4 laçadas na agulha, laço e puxo todo mundo junto. Fiz aqui meu primeiro bloco, de 3 pontos puxados juntos. Faço 2 correntes de intervalo e vou para o próximo intervalo. Um ponto alto pela metade, o segundo e o terceiro. Fiquei com 4 laçadas, laço, puxo todo mundo junto. 2 correntinhas e sigo repetindo em todos os intervalos. Próximo, laço, vou no intervalo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro, o primeiro. Novamente, vou no intervalo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro, o segundo. Novamente, no intervalo, alongo, puxo 2 cordinhas e paro. 4 laçadas, puxo todo mundo junto. 2 correntes e repito nos demais. Aqui estou finalizando meu último bloco, puxei todo mundo junto e nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos puxados juntos. Aqui eu não faço intervalo de correntinha agora, assim como eu não fiz aqui no primeiro. Eu já venho aqui direto no intervalo de 2 correntes e prendo com um pontinho baixo. E fica dessa forma aqui. Feito um ponto baixo no intervalo, eu tenho mais 2 pontos altos à frente. Eu faço um ponto baixo sobre cada um deles. Tenho um intervalo de 2 correntes à frente, eu faço um baixo. E essa será a nossa repetição. Agora, novamente, nós vamos repetir os nossos blocos aqui de 3 pontos puxados juntos. Não faço correntinha de intervalo, venho no primeiro intervalo e já faço o primeiro bloquinho. 2 e 3 pontos altos pela metade. Fiquei com 4 laçadas, puxo todo mundo junto. 2 correntes, venho no próximo intervalo e sigo repetindo. Aqui meu último bloco, o 8º bloco. 4 laçadas, puxo todo mundo junto. Agora, eu não faço mais correntes, tá? Fiquei com 8 blocos, então, novamente, olha, como aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem correntinha de intervalo. Eu venho na corrente de intervalo da carreira anterior e prendo com um baixo. Tenho 2 pontos altos à frente, um ponto baixo sobre cada um deles. Mais o intervalo, um ponto baixo, já laço o fio e faço meus blocos nos intervalos, assim como fizemos aqui nos anteriores, tá? Vou adiantar minha carreira, nossa última carreirinha, já venho finalizando com vocês. Bom, finalizando aqui então a minha última carreira, fiz o meu último bloco de 3 pontos puxados juntos, e agora eu faço um ponto baixo, olha, aqui nesse intervalo de correntinha. E aqui, gente, olha, já foi onde nós iniciamos, com um ponto baixo sobre cada ponto alto e um baixo no intervalo de correntinha. Aonde a gente subiu 2 correntinhas aqui para iniciar. Eu venho no pezinho da segunda, um ponto baixíssimo. E aqui podemos cortar o nosso fio e fazer o nosso arremate, deixando sempre uma pequena sobrinha. Eu ainda passo aqui por dentro, olha, dessa laçadinha do nozinho. Levo esse fiozinho lá para o lado avesso aqui da minha peça e arremato. O arremate eu sempre faço desta forma aqui, do lado avesso eu trago o fio um pouquinho para baixo,
para deixar bem retinho aqui na frente, olha, da nossa peça, ok? Divido esse fio aqui em duas partes, é o fio 6, então 3 cabinhos para cada lado. Dividido aqui o fio, eu ainda pego uma pontinha aqui, ó, do lado avesso do nosso trabalho, passo, e dou aqui uns 2 nozinhos, não muito apertado, para não repuxar o nosso trabalho lá na frente. O excesso, eu passo também aqui pelas tramas do ponto, tudo no lado avesso da peça, corto rente e dou um pinguinho de cola. E sempre, olha, com a ajuda, né, com auxílio de uma agulha mais fininha para não repuxar aqui a minha peça. Prontinho, pessoal, já fiz aqui os meus arremates, eu tenho mais peças aqui pronta, porque se trata de uma peça bastante econômica e você faz rapidinho aí, tá? A execução dela é bem fácil, o passo a passo tá detalhado. Se gostou, eu vou pedir para você deixar o seu gostei aí, o seu joinha, que é muito importante aqui para mim, para a divulgação e o crescimento do meu canal. Muito obrigada pelo grande carinho, quero ver essas pecinhas lá nas redes sociais, se você fizer, me marca lá, para que eu possa ver, elogiar e compartilhar seus lindos trabalhos. Gratidão pelo carinho, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!